Oi pessoal, tudo bem? Então, sou o Caio Polito, vamos aí para a aula número 40, objetos de conhecimento. A gente está falando aí de leis de Newton. Na verdade, a nossa sequência didática aqui é número 6, leis de Newton e suas aplicações. E dentro dessas aplicações, hoje a gente vai tratar aí de forças de atrito dinâmico, falar sobre o conceito, algumas propriedades, e também das forças de atrito estático. A gente vai ver que força de atrito, resistência do ar, são forças que na verdade elas estão se opondo ao movimento, mas não é necessariamente dessa forma que a gente tem que interpretar sempre. E a gente vai ver o porquê. Então, vamos lá. Problema típico para a gente falar sobre a existência do atrito, Então, imagine que a gente tem aí uma plataforma, Você tem aqui um piso aqui de um assoalho de madeira, Você tem um bloco, uma caixa, e nesse bloco a gente vai aplicar uma força, imprimir uma força. E essa força, vai empurrar o bloco. O que a gente sabe, basicamente, agora a gente já não está falando de um sistema idealizado, porque até agora a gente falou de forças atuando em blocos e a gente, hora nenhuma, comentou sobre forças dissipativas, que seria força do atrito, resistência do ar e etc. Então o nosso sistema era idealizado, como se não tivesse ar, era vácuo, como se não tivesse o atrito entre os corpos. E agora a gente simplesmente vai fazer um movimento e a gente sabe o seguinte: princípio da inércia, A força foi aplicada aqui inicialmente e o bloco simplesmente entrou em movimento. A gente sabe que, uma vez que a força não está mais atuando no bloco, o bloco já tinha iniciado o movimento, por inércia, a primeira lei de Newton, ele tenderia a continuar o movimento eternamente. Movimento retilíneo uniforme, não teria força nenhuma aplicada. A gente poderia até pensar aqui na normal e no peso, mas como não tem movimento na vertical, a normal e o peso estão se cancelando. Na horizontal não tem força nenhuma aplicada. Então, a princípio, se o móvel ganhou uma velocidade inicial, ele tenderia a continuar com essa velocidade. Movimento retilíneo uniforme. Mas ele parou. Se ele parou e ele estava com uma velocidade, é porque alguma força resultante está atuando nele. E não é mais a força impulsora, essa força que foi colocada aqui com essa mãozinha. Aparece uma força de resistência aí. E essa força de resistência, aqui vamos idealizar um pouco, mas não tanto, porque a gente vai falar de atrito das superfícies de contato, mas o atrito com ar a gente vai idealizar. Não tem atrito com ar aqui, então não tem ar. Então, força de resistência do ar não está aparecendo aqui. Então, a única força de resistência que pode estar aparecendo aqui é a força de contato entre a caixa e o solo. Então, aparece uma força, e como o móvel simplesmente vai desacelerar, e o movimento na horizontal está indo para a direita, a aceleração, F é igual a ma, tem a mesma direção da força resultante, tem que estar no sentido contrário para o movimento ser retardado. Ok? Então vamos lá. Aqui tem um videozinho bastante interessante, sobre o atrito tanto estático quanto dinâmico. Daqui a pouco a gente vai diferenciá-los, O vídeo vai diferenciar e a gente vai fazer aí um certo detalhamento, Então esse vídeo aqui é um vídeo do YouTube, a fonte está aqui, A gente pode deixar também na descrição da aula. Vamos lá. Nesta demonstração, usaremos um dinamômetro, que é um instrumento para medir força, por meio da deformação elástica de uma mola. Pendurando uma massa no dinamômetro, podemos ver a indicação do peso desta massa. Também usaremos para essa experiência um bloco de madeira e uma folha de papel sulfite. Prendendo o dinamômetro no bloco de madeira, que está sobre a folha de papel, e puxando-o, podemos ver a força exercida pela mola através de sua elongação. Se puxarmos o dinamômetro um pouco mais, a força da mola consegue vencer a força de atrito entre o bloco e o papel.
Conforme a força da mola do dinamômetro aumenta, aumenta também a força de atrito. Enquanto o bloco não entra em movimento, esse atrito é chamado de atrito estático. Em movimento, o atrito é chamado de atrito dinâmico. Nessa experiência, podemos ver ainda que o atrito, tanto estático quanto dinâmico, diminuem muito quando o bloco passa para a superfície da mesa, fora do papel. Legal. Vamos comentar sobre esse vídeo, né? A aula basicamente então vai ser focada aí no atrito estático e dinâmico, né? Uma coisa bem interessante notar aí, vou voltar no vídeo daqui a pouco, que o professor aí que está fazendo a experiência, ele está segurando o papel. Porque se não estivesse segurando o papel poderia ser arrastado junto com o bloco. Não necessariamente, aí vai depender das propriedades ali do papel e do bloco, né? E da mesa também. Mas o que significa isso? É que a força de atrito faz parte de um para-ação e reação. Então, lembra que a gente está fazendo aqui aplicações das leis de Newton? Então, a gente já falou em inércia, já falou em F igual a ma, primeira, segunda lei, e o princípio de ação e reação entra aqui também, né? Então, a força de atrito faz um para-ação e reação. Uma força estaria no bloco, outra força estaria no solo. E o importante aqui é o contato entre a superfície, né, tanto do bloco quanto do solo. Ali seria o papel, né, no caso. Mas vamos lá. Passar aí para frente. Então, vamos começar com o atrito dinâmico, ou também chamado cinético. Então, alguns pontos interessantes aqui. Então, vamos lá. A origem da força de atrito tem a ver com a rugosidade entre as superfícies de contato, tá? E a origem da força é origem entre as forças das moléculas. Então, são forças intermoleculares, né? Na verdade, eletromagnéticas, né? Das moléculas entre as superfícies, né? Essa que é a ideia. A força de atrito ela é macroscopicamente pensada como uma força de contato. Ou seja, eu preciso ter contato de uma superfície com a outra para que a gente tenha força de atrito, cuja origem é eletromagnética. Agora, muito cuidado, porque eu estou falando aqui perspectiva macroscópica, né? Porque quando a gente vai pensar em termo microscópico, né, o contato de verdade não existe, né? Quando a gente aperta uma mão com a outra, pressiona a mão numa mesa, né, obviamente a gente tem a sensação do contato. Mas se a gente for ver microscopicamente, né, uma molécula, na verdade um átomo da mão, não está tocando no átomo da mesa. Eles estão se repelindo ali por conta das forças eletromagnéticas, né? Forças elétricas, na verdade. E aqui a gente tem aqui um desenho, uma figura, né, mostrando exatamente essa questão da rugosidade, né? Então, é óbvio, né, que a superfície ela não tem um polimento perfeito, ideal. Então ela tem certas rugosidades. Essas rugosidades ela pode se encaixar uma na outra. E a tendência de movimento, né, relativa entre a superfície de cima e a de baixo pode ser atrapalhado por conta dessas rugosidades e por conta das forças que ocorrem entre, né, as moléculas de uma superfície e da outra. Essa que é a ideia. Okay? Então, em última instância, né, a força é uma força de campo, né, mas macroscopicamente a gente pensa em termos de força de contato. Vamos lá. Aparece quando existe movimento relativo entre as superfícies, né? Então, os dois corpos estão em contato e, como ele é atrito dinâmico, tem movimento entre as superfícies, né? E a força sempre vai se opor a esse movimento, né? Mas tem movimento porque aqui não é um atrito estático, ele é dinâmico ou cinético. Então, o movimento ele já é pressuposto. Independe da velocidade de deslizamento entre os corpos. Então, se o corpo está muito rápido ou menos rápido, a força de atrito vai ser a mesma. Né? As ligações ali, né, entre as moléculas, elas já foram quebradas, né, ou parcialmente quebradas e se mantém ali de uma forma uniforme. Não depende da área de contato entre os corpos. Né? Então, não é o tamanho da superfície que vai determinar a força de atrito, a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe.
e depende da natureza constitutiva dos corpos, bem como o grau de polimento da superfície. Bom, se a gente falou que depende da rugosidade, se você faz um polimento melhor numa superfície, né, de um metal em relação a outro metal, por exemplo, contato de duas superfícies metálicas, quanto mais polido, né, menos rugosidade. Então, a força de atrito vai depender, obviamente, do grau de polimento, né? E depende dos corpos. Então, o atrito do aço com ferro, do aço com madeira, do aço com gelo, né, por a gente ter constituições da matéria distintas, a força de atrito será diferente. Então, vamos lá. Experimentalmente, a gente nota que a força de atrito dinâmica, a gente está em dinâmico, né, ela é diretamente proporcional à normal. Na verdade, o que é normal? Por que ela realmente influencia na força de atrito? É porque quanto maior a normal, que é a força de reação que a gente tem de uma superfície no bloco, quando você tem, por exemplo, um bloco e uma superfície, a força normal vai mostrar justamente o quanto você está pressionando, né, indiretamente falando, né, o bloco na superfície. E aí você simplesmente vai aumentar essa força de atrito. As rugosidades vão se encaixar mais, né? Então é até lógico, né? E experimentalmente a gente mostra que a força de atrito dinâmico ela é diretamente proporcional à normal. E a constante de proporcionalidade a gente chama de coeficiente de atrito. Como a gente está falando de atrito dinâmico, esse mi aqui, essa letrinha grega aqui, mi, de mi dinâmico. Então, a força de atrito vai ser diretamente proporcional à normal e a constante de proporcionalidade é esse mi dinâmico. Então, a gente tem, por exemplo, um bloco que tem uma certa velocidade aqui na horizontal. Aqui a gente tem o contato da superfície, madeira com... pode ser isopor, por exemplo. Superfície aqui do solo, que é as rugosidades, né? E como o movimento se dá aqui na horizontal e para a direita, a força de atrito, né, que tende a se opor, no bloco ela é sentido contrário ao movimento. Mas como eu falei, a força de atrito faz parte de um paração-reação. No bloco ela aparece no sentido. Como é um paração-reação, né, vamos falar aqui daqui a pouco do P e do N, mas o importante aqui é falar agora do que aparece aqui no solo, né? Paração-reação. No bloco ela está no sentido, a força de atrito aqui no solo vai aparecer em outro sentido, né? Igual intensidade, né? Em corpos distintos, que é muito importante para a terceira lei de Newton, né? Ou seja, essa força de atrito aqui do solo não cancela a força no bloco porque ela é impressa em um corpo diferente, né? Não é no bloco. Então a força de atrito para o solo é para trás e no bloco, né? Aqui, desculpa, para frente e no bloco para trás, contrário ao movimento relativo entre o bloco e o assoalho aqui, no caso. Bom, outras forças que estão envolvidas aqui, obviamente, se o bloco tem uma certa massa, vai ter um peso, né? Se o bloco força o assoalho força o bloco com a normal. Se não tem movimento na vertical, normal cancela o peso, ok? E a força resultante aqui passa a ser só a força de atrito. Como a velocidade aqui é para frente, né? Por isso que ao longo do tempo, né, do movimento, o bloco tende a parar, porque a força resultante é contrária ao movimento. Ok? Bom, lembrar, o mi aqui ele aparece como uma constante de proporcionalidade entre duas forças. Se a gente colocar o mi aqui, isolar o mi, né, o n está multiplicando, ele passa dividindo, aqui a gente está falando em módulo, né, não está falando de vetores, né? O mi é o módulo da força de atrito dinâmico dividido pela normal, né? Então o mi não tem unidade, porque a força é a unidade é Newton e a normal a unidade é Newton também. Então o mi é uma grandeza adimensional. Se vocês lembrarem, nas primeiras semanas foi colocado para vocês um texto, uma nota explicativa, falando sobre radiano, falando de grandezas adimensionais. O mi é uma delas. É interessante vocês voltarem lá e pegar fazer o download desse texto, que é um texto bem interessante. Ok? E aqui a gente tem uma tabela aí de alguns materiais, né, com seus coeficientes de atrito. Agora, lembre, como o coeficiente de atrito, né, ele depende, obviamente, das superfícies envolvidas, aqui a gente vai ver sempre dois materiais. Aço com aço, 0,57, não tem dimensão. O valor
do coeficiente de atrito dinâmico do alumínio com aço 0,47, cobre com aço 0,36, está diminuindo aqui. Desculpa, na verdade não está, eu achei que eu tinha colocado aqui em um... Deixa eu ver, não está diminuindo não. Borracha com asfalto 0,8, borracha com asfalto molhado 0,25, então o fato de estar seco ou molhado faz diferença, né? Gelo sobre gelo 0,03. Aqui a gente tem um valor muito pequeno de atrito. Um valor alto de atrito, a gente pode pensar aqui, borracha com asfalto seco 0,8, próximo de 1, 1,2, mais ou menos, já são valores bastante altos para atrito. Ok? Então essa aqui é a tabela de coeficiente de atrito dinâmico e essa aqui são das superfícies envolvidas. Ok? Uma perguntinha para vocês, vocês podem até ir no chat, né, responder essa pergunta aí. Eu coloco aí a mesma mala em duas posições, né, diferentes, duas configurações diferentes, né? E simplesmente essas malas estão se movimentando aí no sentido, né, dá um movimento inicial para a direita, esquerda para a direita. Velocidades iguais. Obviamente, se a gente considerar as forças de atrito da mala com o solo, né, já vai aparecer aí duas forças opostas ao movimento. A pergunta é, qual é a maior força de atrito? Na situação da mala aqui deitada ou a mala em pé? Aqui é a força de atrito 1, aqui é a força de atrito 2. Pensem e responde aí no chat. Bom, quem respondeu aí que são idênticas, né? Obviamente é a resposta correta, né? Lembrar, a força de atrito dinâmica é o μ dinâmico vezes a normal. Agora, o que é normal aqui nessa situação? O movimento é na horizontal. Não existe na vertical movimento. Então, se a mala força o solo, tanto com essa postura aqui, né, nessa posição aqui, e o peso da mala não foi modificado, a resposta do solo na mala, tanto nessa situação 2 aqui como na situação 1 aqui, vai ser a mesma. Então os pesos são os mesmos, as normais vão ser as mesmas. Se as normais são as mesmas, não tem porquê a força de atrito ser diferente, porque o μ dinâmico depende da superfície, né? Ou da superfície em contato aqui. O solo é o mesmo, a mala é a mesma. É óbvio que a gente está supondo aqui que todas as superfícies, né, da mala são idênticas, né, feito do mesmo material. Então, tanto faz apoiar a mala assim quanto assim, né, que a normal não muda. A gente vai ter aí o material da mala com o material do solo, né? Então o μ também não vai mudar, portanto a força de atrito vai ser a mesma. É por isso que a gente falou que não depende do tamanho da superfície de contato, né? Vai depender da normal, nem depender do tamanho da superfície de contato. Então, nesse caso, tanto a força de atrito 1 quanto a força de atrito 2 são as mesmas. Ok? E agora a gente chegou aí em atrito estático. Então, vamos juntar aqui as características, né? A gente já, obviamente, adiantou algumas, porque são as mesmas do atrito dinâmico. Então, vamos lá. O atrito estático. A origem também, rugosidade e forças intermoleculares, né? A força também é de contato, na perspectiva macroscópica. Agora tem uma certa diferença. Ele aparece quando existe uma tentativa de movimento entre as superfícies. Porque como é estático, não tem deslizamento, né? Força de atrito é força de escorregamento, né? Ou tendência do escorregamento entre uma superfície e outra. Se tem uma tendência, você não tem movimento ainda, né? O que a gente viu ali no vídeo, né? Você vai fazendo uma força no dinamômetro, ele vai só aumentando a força, mas ele não entrou em movimento. Vai chegar uma hora que vamos conseguir uma força máxima que simplesmente rompe, né, com o repouso do bloco e aí o bloco se movimenta, né? Então, aparece quando existe uma tentativa de movimento relativo entre a superfície dos corpos em contato. A força de resistência é oposta agora à tendência de movimento. Ela continua sendo oposta, só que agora é a tendência de movimento, não o movimento em si, porque o movimento só acontece quando a gente trata de atrito dinâmico.
possui valor variável, já é diferente do atrito dinâmico, né? A força de atrito dinâmico é sempre o mesmo valor, para a mesma normal, né? E mesma superfície de contato. Aqui não. Ela vai começar com um valor pequeno, ela vai aumentando e vai chegar num valor máximo. Ela tem um limite máximo possível. Após rompido esse limite, aí a gente vai ter movimento. Então, nesse limite máximo, a gente chama isso de situação de iminência de movimento. Não depende da área de contato entre os corpos. Quando eu falo não depende da área de contato, é o tamanho, né, da superfície, né, como a gente já viu no exemplo da mala. E depende da natureza constitutiva dos corpos, bem como o grau de polimento das superfícies envolvidas, como a gente viu também. Ok? Então, a ideia aqui é o seguinte. Imagine que a gente tem um bloco, né, tem atrito entre o assoalho aí de madeira e o bloco. E a gente vem aqui e tenta fazer uma força. Quando a gente faz força nenhuma, não tem atrito nenhum, o resultante é zero. Quando a gente começa a fazer uma força e gradualmente vai aumentando ela, começa a fazer uma força, por exemplo, de 1 newton, 1,5 newton, 2 newton, e ainda o bloco não se movimentou, o que significa isso? Que se ele está parado, a resultante é zero. Ou seja, a força de atrito estática, que está simplesmente em sentido contrário à tendência de movimento, está cancelando a força do impulso, né? A força motora aí. Então, você faz uma força motora F e o bloco não se movimentou, então está aparecendo uma força de atrito estático, sentido contrário, não é? De igual intensidade. Princípio de inércia, não aconteceu nada com o bloco, então não mudou o seu estado de movimento, a força resultante tem que ser zero. Tudo para frente, cancela tudo para trás. Agora, essa força ela pode ir aumentando, vai aumentando, 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 aumentando. Enquanto ela aumentar e a força de atrito, que é variável, aumentar também, o bloco vai estar, em termos de igual intensidade, o bloco vai estar parado. Só que vai chegar uma hora que essa força aqui ela aumenta tanto que a força de atrito, que é variável, estático, chega no seu máximo, que é, obviamente, essa situação aqui de baixo, né? Aqui, a força de atrito estático é igual ao F, mas não está no máximo. Aqui, quando você chega no máximo de força que você imprime no bloco, e ele vai estar na condição que a gente chama de iminência de movimento, é porque a gente atingiu o máximo da força de atrito. Aí a força de atrito máxima continua sendo igual a essa força que a gente está aplicando aqui. A gente aumentou gradativamente. Mas agora eu estou na iminência de movimento. Né? O que significa isso? A força de atrito não pode aumentar mais. Então, se eu fizer agora uma força qualquer maior do que essa força máxima de atrito, aí acabou. Não tem como essa força de atrito aqui cancelar a força F. Aí o bloco vai ter que entrar em movimento. Né? Ou seja, se agora eu aplico uma força maior do que a força de atrito máxima, estático máxima, eu vou ter uma resultante para frente aqui. Né? E aí, obviamente, o bloco vai se movimentar. Então, notem, a força de atrito máxima, estática, não é? Ela simplesmente vai contrabalancear o máximo da força que eu faço aqui enquanto o bloco está em repouso. Quando eu simplesmente aumento essa força, eu venço a força de atrito máximo e o bloco entra em movimento. Né? Experimentalmente, a gente mostra também que a força de atrito dinâmica é sempre menor do que a força de atrito máxima. Então é mais difícil a gente colocar um bloco para entrar em movimento, né, do que manter ele em movimento, porque a força de atrito dinâmico em movimento ela é menor. Ok? Então, é o que a gente falou, né? A força de atrito dinâmico é menor do que a força de atrito máxima. Tá? A força de atrito dinâmico ela é um μ vezes a normal, μ dinâmico vezes a normal, e de forma similar, né, experimentalmente, a gente pode mostrar também que a força de atrito máximo também vai ser um μ vezes a normal. Só que esse μ aqui vai ser um μ estático. Lembre, esse μ aqui ele não aparece quando a força de atrito estático está variando, é só quando ela é máxima. Então, a gente só pode utilizar essa equação quando a gente está na iminência de movimento. Então, a força de atrito máxima é μ vezes a normal. Então, a gente tem as estruturas muito parecidas. Só que o μ dinâmico e o μ estático, experimentalmente, se for fazer o cálculo, eles são distintos. Por isso que uma força é maior do que a outra. Né? O μ dinâmico é menor do que o μ estático. E a gente pode ver isso numa tabela.
Aço com aço, umidinâmico, 0,57, o estático, ó, 0,74. O alumínio, 0,47, 0,61 para o estático. Cobre com aço, para o dinâmico, 0,36, para o estático, 0,53. E assim sucessivamente, né? A gente pode, inclusive, comentar aí numa aula futura, na aula de hoje não vai dar tempo, né? A diferença de funcionamento de um freio no carro, por exemplo, quando a gente tem freio ABS e um carro que não tem freio ABS. A diferença está justamente nessa questão aqui dos mis, né? Tem a ver com o escorregamento da roda em relação ao solo ou não, né? Mas isso é um assunto aí para outra etapa, tá? Mas tem a ver justamente com essa teoria aqui. A gente pode fazer até um gráfico aqui, um gráfico bastante lógico, né? A gente viu, aqui vão ser aqui o valor das forças de resistência, força de atrito, e aqui a força aplicada, né? A força motora. À medida que você simplesmente, a partir do zero da força, você vai fazendo uma força no bloco, a gente já viu. À medida que você vai aumentando a força, o bloco não se movimentou ainda, e está na região estática, a força de atrito estática vai aumentando até chegar no limite máximo possível, né? Aqui a gente está falando de repouso. Quando ela está na iminência de movimento, ou deslizamento iminente, né? E você simplesmente faz uma força aqui qualquer superior à força de atrito máxima, aí você vai cair, você vai ter o atrito dinâmico. E aí você já tem movimento. Ok? Se a gente for voltar aqui no vídeo, vamos ver aqui se a gente consegue colocar numa posição boa. Vamos ver se o vídeo volta aqui rápido, porque às vezes a internet demora um pouquinho. Vamos lá. Eu não sei se vocês lembram aqui, vamos ver se a gente consegue pegar aqui a posição. Também usaremos para essa experiência, prendendo o dinamômetro no bloco de Note o dinamômetro, porque quando ele vai começar a movimentar, ele estica bastante o dinamômetro, e depois que ele entra em movimento, ele recua um pouquinho. Ó, puxou muito, entrou em movimento, ele recua. Basicamente, o que significa isso, né? Se você está puxando o dinamômetro, né, e ele está parado, ele simplesmente estica muito, você está fazendo uma força muito maior. E ele entrou em movimento, ele recua um pouquinho, você está deformando menos a mola do dinamômetro, mas ele já está em movimento, que é justamente o significado do atrito dinâmico, né, a força de atrito dinâmico ser menor do que o estático. Isso aí dá para fazer uma experiência tranquilinha em casa, né? Aqui tem uma situação aqui de avalanche, por exemplo, bastante interessante, que tem a ver com atrito também, né? Então imagine que a gente tem aqui a neve, e ao longo do tempo a neve vai se acumulando, né? A partir de uma superfície rochosa, por exemplo, né? Ou em cima de outras camadas de neve mesmo, né? Que podem ter densidades distintas, né? Então, se a gente imaginar uma determinada superfície aqui, né, e a neve vai se acumulando, a gente vai ver, por exemplo, né, no segundo ano, quanto maior a pressão, né, que a gente faz, por exemplo, em um determinado corpo, você muda o ponto de fusão dele. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando vai se acumulando a neve aqui, você vai aumentando, obviamente, o peso, então vai aumentando a pressão sobre uma superfície aqui embaixo. Só que quando você aumenta a pressão sobre a superfície aqui, você vai ver um certo derretimento, né? Porque você mudou o ponto de fusão. É igual o gelo, né? Quando a gente pega o gelo aqui, às vezes o dedo cola no gelo, isso é uma coisa bem interessante, né? A melhor coisa para se fazer não é tentar desgrudar, porque pode machucar, né, a pele. A melhor coisa a se fazer é apertar o gelo. Porque quando você aperta o gelo, você desloca o ponto de fusão, você faz fundir um pouco, derreter um pouquinho ele. E aí sua mão desliza melhor. E aí, se eu estou falando de deslizamento, é o que ocorre aqui, né? Se derrete essa região aqui embaixo, né? É como se você estivesse já tratando agora, né, de uma superfície em cima e uma superfície embaixo com um novo constituinte, a água líquida agora. A força de atrito é menor e aí simplesmente vai haver um deslizamento, né? E esse deslizamento é a avalanche aí, né?
Acontece, obviamente, com o acúmulo, né? É óbvio que isso não acontece só com gelo, né? Você pode ter deslizamento também de terra, etc., né? Porque você vai aumentando o peso, né? E simplesmente, de uma hora, você tem uma tendência do corpo deslizar, né? Então, vamos lá. A gente falou de força de atrito, né, como uma força oposta, né, ao movimento, uma força de resistência, né? Só que, obviamente, a gente pode pensar aqui em termos da força de atrito pró-movimento. Imagine o seguinte, uma pessoa está andando, né, numa situação aí, você está no solo, e aqui não tem, né, escorregamento perfeito, né, então não é idealizado, você tem o solo, porque se você não tivesse atrito nenhum, o que a pessoa ia tentar andar, ia ficar no mesmo lugar, ia patinar no mesmo lugar, né? A ideia aqui é o seguinte, princípio de ação e reação. Se você força, né, em termos de contato aqui, né, vamos pensar aqui o pé de quem está andando ou correndo. A pessoa simplesmente está andando da esquerda para a direita, né? Mas vamos olhar aqui para o pé. No pé, ele vai aparecer uma força de atrito do pé em relação ao solo com o seguinte sentido, né? O pé simplesmente vai tentar ir para trás, né? Ele vai tentar empurrar o solo para trás e o solo simplesmente vai empurrar o pé para frente, via força de atrito, né? Porque o movimento aqui, o escorregamento aqui é o seguinte, a tentativa, né, de escorregamento aqui é o seguinte, é o pé tentando ir para trás, né? Como o pé está tentando ir para trás, você está tentando jogar o solo para trás, né? A força de atrito tem que ter sentido contrário a essa tendência de movimento que é para trás, e ela é para frente. Pelo princípio de ação e reação, o solo vai para trás. Se isso aqui fosse um tapete, por exemplo, e esse tapete deslizasse aqui sobre uma outra superfície, o tapete poderia ir para trás numa boa. Por isso que lá na experiência, né, o professor lá ele segura o papel, que o papel poderia ir junto com o bloco para frente, né? A situação é um pouco diferente, mas a ideia é a mesma, né? Então aí a gente tem a força de atrito que é aplicada no solo e a ação, como faz parte de uma ação-reação, né? A gente tem aqui o pé, né, para frente. Essa aqui é a ideia, e aí você viabiliza o movimento, né? Então a força de atrito aí é uma força não resistível ao movimento, né? Se a gente for interpretar como o movimento da pessoa, né, como um todo. E é isso. Vamos agora aqui falar um pouco, fazer um quiz. Esse quiz aqui não é tão rápido, mas dá para responder rápido, mas vamos problematizá-lo. Ao inclinarmos gradativamente uma rampa com um bloco em repouso, temos as opções aí. O bloco inicia um movimento, o atrito envolvido é dinâmico, o bloco inicia um move e o atrito envolvido é apenas estático, máximo. Tá? Tem um espaço aqui que eu não coloquei. Ok. Então, você tem aqui a rampa, né? Então, um bloco aqui, e a ideia é inclinar aos poucos essa rampa aqui. Aqui a gente tem algumas forças, né, que estão aparecendo. A força normal, a força peso. A gente já fez numa aula passada aí todo o estudo de um plano inclinado. Então a gente sabe que a força resultante, quando não tem atrito, ela é uma componente da força peso aqui na direção do movimento. Nessa diagonal aqui é a força resultante que vai acelerar o bloco. Então a gente tem uma normal que é perpendicular à superfície. Ok? Mas vamos lá. Vamos olhar esse desenho um pouco mais detalhado. Então, como a gente viu numa aula sobre o plano inclinado, um corpo massivo de massa m, né, ele está sob a ação da gravidade. A gravidade pode ser decomposta, o peso, né, mg, numa componente aqui na direção que a gente chamou de y, mg cosseno de θ, e numa direção x, mg seno de θ. Notem que essas componentes aqui dependem dos ângulos, né? Como não existe movimento aqui na direção y, a normal e o mg cosseno de θ se cancelam. Só que a força de atrito que está aparecendo aqui, ela não é necessariamente a máxima. Então, o bloco está parado e gradativamente você vai inclinando mais. Então, o que você vai aumentando? O ângulo θ. Se o bloco ainda continua parado,
né? É porque o Φ que estava aqui estava cancelando o mg seno de θ, mas não era o Φ máximo. Tanto é que quando você inclina o ângulo, aumenta o seno de θ. Se aumenta o seno de θ, aumenta a força aqui. E se aumenta essa força aqui, que está tentando impulsionar o bloco para baixo, que é a componente da gravidade nessa direção, e o Φ está segurando ainda, o Φ está cancelando ela. Só que ele não é máximo ainda. Só que vai chegar uma hora que você vai aumentar o θ tanto, vai aumentando, 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 sei lá, digamos que aqui está 30 graus. Esse Φ está segurando aqui. Aí eu coloquei 35 graus. Esse Φ continua segurando essa força que é um pouco maior. Ou seja, o Φ aumentou gradativamente, como a gente já sabe. Só que não é máximo ainda. Aí digamos que chegou a 60 graus e aí chegou no máximo. Aí esse carinha aqui passa a ser o quê? O Φ máximo, porque agora eu estou na iminência de movimento. Então, essa condição aqui agora é, digamos que eu aumentei o grau aqui do ângulo, né? Eu aumentei o ângulo máximo possível, de tal forma que agora a componente que faz descer está cancelando o Φ máximo possível. Beleza. Esse ângulo está determinado por esse experimento aqui. E aqui a gente vai ver como a gente pode até calcular o μ em função do ângulo. Porque agora eu tenho o μ, né, que é o μ estático, porque aqui o bloco ainda está parado, está em equilíbrio, mas eu estou na iminência do movimento. Então eu estou falando aqui do Φ máximo. E na iminência do movimento, mg seno de θ tem que ser igual a esse Φ. Porque esse ângulo foi o máximo possível que eu consegui. Qualquer coisa que eu faça agora acima desse ângulo, digamos que esse ângulo aqui seja 60 graus. Ou seja, quando eu inclinei a rampa 30, ele não caiu, 40, ele não caiu, né? Ou seja, meu Φ estático não era máximo, mas chegou no 60, eu cheguei no Φ máximo. Então, quando eu fizer 61 graus, aí ele vai cair. Por quê? Porque o Φ chegou no máximo, não pode aumentar mais, mas a componente da gravidade é que aumenta, porque o ângulo aumentou e o seno do ângulo aumentou. É uma função crescente aí nesse intervalo de ângulo aí, né? E aí ele vai quebrar, vai ter uma força resultante para baixo, porque é maior do que o Φ. E se é uma força resultante para baixo, constante para aquele ângulo, essa força vai dar uma aceleração constante. E se é uma aceleração constante, portanto, ele vai cair como um move. Então a gente já sabe exatamente qual é o movimento. Não é mu, é move. Depois que eu quebrei o atrito máximo. Depois que aumentou o ângulo acima desse ângulo máximo possível. E aí a gente pode fazer uma continha bem simplesinha, né? O n é igual ao mg cosseno de θ. Está aqui. Não é? O Φ máximo vai ser igual ao mg seno de θ por esse ângulo máximo. A gente já está falando em termos de ângulo máximo possível. Não é? Mas a gente aprendeu que o Φ máximo é μ vezes normal. Legal. Então a gente tem n igual a mg seno de θ por conta do esquema aqui. Φ igual a mg seno de θ por conta do esquema, né, equilíbrio aqui, repouso. E pela teoria o Φ máximo é μ vezes normal. Legal. A gente vai agora trabalhar com essas duas, né? O n é mg cosseno de θ. Mantive, né? No lugar desse Φ aqui, eu vou colocar esse Φ aqui, que é μ vezes normal. Então, no lugar desse Φ aqui, vai ser μ vezes normal, estático. É mg seno de θ, mg seno de θ. E aí, o que eu vou fazer? Simplesmente trabalhar com essas duas equações aqui, né? n é igual a mg cosseno de θ. Se o n é mg cosseno de θ e aqui eu tenho n, eu vou substituir esse n aqui de cima por esse n aqui embaixo. Ó, ele está aqui meio azul e aqui está vermelho. Então, esse n azul aqui eu substituí por mg cosseno de θ. Aqui, ó. Desculpa esse n vermelho aqui. mg cosseno de θ. Então, eu tenho mg cosseno de θ aqui, mg seno de θ aqui, eu tenho μ aqui. Vamos isolar o μ. Quando a gente isola o μ, ó, mg corta com mg, seno de θ dividido por cosseno de θ é a tangente de θ. Portanto, μ é dado pela tangente de θ. A gente consegue calcular o μ com características geométricas do experimento. É assim que a gente chega naquelas tabelinhas, experimentalmente. E é assim que você mostra, né, os valores das constantes. Tá? Então, a gente voltando aqui, a gente já pode concluir, né? O bloco é mu? Não, a gente viu que não. O atrito envolvido é dinâmico? Não, é estático. Ele inicia um move? Sim. O atrito envolvido é apenas estático, máximo? Não, que a gente sabe que enquanto o ângulo não é máximo, o atrito não é máximo. Não é o estático.
máximo. É o estático ainda com a sua possibilidade de variação. É só isso. Então, ficamos por aqui. Até logo.